Whitney, meu amor, livro de Judith MacNaught, parte 16. Capítulo 34. Uma semana depois, Clayton e Whitney partiram para a França em viagem de núpcias e lá ficaram durante um mês. Quando voltaram para a Inglaterra, não fixaram residência na mansão da rua Upperbrook, como todos esperavam. Preferiram a reclusão e a serenidade de Claymore, mas participavam regularmente de atividades sociais em Londres, muitas vezes voltando para casa ao alvorecer. Numa sociedade em que não era costume marido e mulher ficarem juntos numa festa ou baile, o duque e a duquesa de Claymore lançaram uma nova moda. Estavam quase sempre um ao lado do outro, fazendo esse companheirismo parecer muito agradável, principalmente aos olhos de pessoas fúteis e cínicas. Formavam um par maravilhoso, claro, mas não era só isso. Havia à volta deles uma aura de felicidade, deixando claro que não estavam unidos apenas por afeição e laços matrimoniais. Aquele era um casal diferente, conforme comentavam os frequentadores dos altos círculos, cujo casamento não seguia os padrões modernos. Chegavam a dizer em tom de espanto, e não muito discretamente, que era evidente que o duque e a duquesa estavam apaixonados. Clayton não nutria a menor dúvida sobre o que sentia por Whitney. Ele a amava com paixão e ternura. E esse sentimento vinha da alma. Na cama, desejava-a cada vez mais, e o prazer que sentia, sempre que explodia dentro dela, parecia aumentar, em vez de diminuir. Whitney era perfeita, esposa carinhosa, amante ardente, aprendera rapidamente que entre eles não havia lugar para a vergonha. Ela ocupava os dias com as atividades de senhora da casa, planejando cardápios, orientando os criados, quando eles a procuravam com algum problema, ou lendo no escritório de Clayton enquanto ele trabalhava, analisando os relatórios que recebia dos administradores ou planejando novos investimentos. De acordo com o que Stephen contara a ela, em 5 anos, Clayton quase dobrara a fortuna da família. Além disso, cuidava dos negócios particulares do irmão e agora, surpresa das surpresas, também dirigia as finanças do pai dela. Whitney nunca imaginara que gostaria tanto de viver naquele lugar, que apreciaria tanto a companhia de Clayton em todos os momentos. Quando ia à cidade fazer compras ou visitar Emily, sentia falta dele, da sua voz, dos seus olhares e do seu sorriso. As noites eram uma celebração do amor dos dois. Às vezes, ele se demorava sobre ela com tanta gentileza como na noite de núpcias. Em outros momentos, ele a provocava deliberadamente fazendo com que ela revelasse exatamente o que desejava. Em outros momentos, ele a envolvia rapidamente, até mesmo bruscamente. Whitney não conseguia se decidir sobre como ela mais gostava. A princípio, ela sentira um pouco de temor com a paixão tempestuosa e agitada que provocava nele com apenas um beijo ou um carinho, ou ainda uma carícia mais íntima. Mas não transcorreu muito tempo até que estivesse glorificando sem pudores sua masculinidade viril e destemida. Ela pertencia a ele, corpo, emoção e alma. Ela estava inteiramente em paz com seu marido. E estava grávida 5 meses depois. Não contara a Clayton imediatamente por 2 razões: medo de estar enganada e receio de que a notícia não o agradasse tanto quanto ela imaginava, pois ele nunca demonstrara o desejo de ter filhos. Quando seu fluxo não veio pela 2ª vez, ela teve certeza da gravidez, mas mesmo assim resolveu esperar mais um pouco para dizer a Clayton. Um dia, logo depois de saber que, de fato, ia ter um bebê, ela descia a escada vestida para cavalgar como fazia todos os dias, quando Clayton alcançou-a e segurou-a pelo braço. Khan está mancando um pouco.
ele informou com gentileza de costume. Por que não damos um passeio a pé em vez de sairmos a cavalo? Ela não notara nada de diferente em Cã, e havia dezenas de outros animais que poderia montar, mas não argumentou. Até gostou, porque Clayton e ela sempre cavalgavam de modo um tanto imprudente, a toda velocidade. Nem gostava de pensar no que aconteceria se caísse, mas não podia pedir a Clayton que se portassem de modo mais moderado sem lhe dizer o motivo. Naquela noite, ele a amou de uma maneira que estabelecia um novo padrão. Continuava ardoroso, mas era evidente que evitava investidas muito fortes, movimentos violentos. Isso deixou-a mais tranquila, pois fazer amor daquele modo dificilmente prejudicaria o bebê. Na semana seguinte, ela teve uma conversa consigo mesma, dizendo que estava sendo ridícula. Em primeiro lugar, precisava compartilhar com alguém a alegria enorme que passara a sentir desde o momento em que se certificara da gravidez. E esse alguém, naturalmente, tinha que ser o seu marido. Em segundo, seu corpo logo começaria a modificar-se de modo inconfundível, anunciando a Clayton que ele seria pai. Em uma de suas idas a Londres, comprara algumas roupinhas de bebê que pretendia bordar. Após decidir contar a Clayton que teriam um filho, começou a praticar alguns pontos de bordado num retalho de linho, usando os apetrechos que encontrou na sala de costura. Quando achou que bordara alguma coisa decente, chamou Clarissa e Mary. Mostrou-lhes o pano e pediu sua opinião. As duas examinaram o bordado, então entreolharam-se, incapazes de conter o riso. Whitney não se zangou, bem consciente de suas limitações. Não é espantoso que eu tenha aprendido grego e não consiga fazer uma coisa tão simples quanto bordar? Comentou, rindo com elas. No entanto, na hora do jantar, depois de passar a tarde toda fechada no quarto, conseguira bordar com linha azul e de modo bastante satisfatório um W na gola de uma camisola de recém-nascido incrivelmente pequena. Examinava a peça com um sorriso quando Clarissa entrou. Ah! A criada exclamou, enlevada, ao ver a camisolinha que Whitney não teve tempo de esconder. Meu bebê vai ter um bebê! Balbuciou com lágrima nos olhos. Quando vai contar ao Sr. Duque? Não vou contar. Vou deixar que isto aqui conte hoje à noite, respondeu Whitney, erguendo a camisola de fina cambraia. Levantou-se do sofá e guardou a roupinha na gaveta da escrivaninha, deixando que Clarissa começasse a prepará-la para o jantar. Bem mais tarde, após a refeição, sentada numa poltrona do salão branco e dourado, Whitney fingia ler um livro enquanto observava Clayton tomar seu vinho do Porto. Então, quando ele pousou o cálice vazio numa mesinha próxima, ela fechou o livro e suspirou. Não sei porquê, mas ando me sentindo muito cansada ultimamente. Não sabe, meu bem? Ele perguntou com um ar divertido. Achava que Whitney estava grávida, mas não tinha certeza. Provavelmente nem ela sabia, pois não lhe dissera nada. Ou podia ser que soubesse e estivesse esperando um momento especial para dar a notícia. Não sei, ela respondeu, continuando com a encenação. Queria responder à carta que tia Anne me escreveu, mas acabei de descobrir que deixei meu bloco e a carta dela lá em cima. E estou sem disposição para subir as escadas. Você iria buscar para mim? O bloco e a carta estão na gaveta da minha escrivaninha. Clayton concordou e, dando-lhe um beijo na testa, subiu para os aposentos dela. Entrando no quarto, foi recebido pelo perfume de Whitney que pairava no ar tentadoramente. Com um sorriso foi à escrivaninha, abriu a gaveta e pegou o bloco de papel timbrado e não viu a carta de Anne. Procurou numa caixa de madeira laqueada, vendo que continha apenas envelopes. Ia fechá-la quando notou um papel dobrado, cuja ponta aparecia sob a pilha de envelopes. Supondo que fosse a carta da tia de Whitney, Clayton desdobrou o bilhete que ela escrevera
tantos meses antes na casa de Emily, em uma tola tentativa de fazer com que ele voltasse para ela. Para minha mortificação, descobri que estou grávida. Por favor, entre em contato o mais rapidamente possível para decidirmos o que será feito. Whitney. Para sua grande mortificação? Clayton repetiu para si mesmo aturdido. Que jeito peculiar de expressar a culminação da nossa felicidade. E que jeito igualmente peculiar de me comunicar a notícia. Por favor, venha imediatamente. No curto espaço de 3 segundos, ele foi acometido por 3 revelações. O bilhete estava datado de 2 meses antes do casamento. De fato, fora escrito no dia anterior que tinha trazido Vanessa para casa e encontrado Whitney esperando por ele. Não havia qualquer nome indicado a quem se dirigia o bilhete. E fora escrito com a caligrafia elegante e refinada de Whitney, tendo sido assinado por ela. Que Deus o ajudasse. Ela certamente tinha escrito para algum homem que acreditava ser o pai da criança. A emoção de Clayton preferia não acreditar e começou a emitir frases que negavam o ocorrido, até mesmo quando algo dentro dele vagarosamente se partia e ruía. Ele sentiu-se quebrando em pedaços, cada segmento do seu corpo desmontando em um lugar diferente. Certamente Whitney tinha dissimulado as suas intenções na noite em que viera até sua casa. Ele guardava cuidadosamente a lembrança e como ela havia aberto mão do seu orgulho e percorrido a sala de leitura até ele. Agora ele percebia que tudo não passava de uma mentira desprezível e asquerosa. Aquele momento tão afetuoso, no qual ela suspirou "eu te amo", não passava de uma encenação. Em um estado de angústia e espanto, ele se sentou enquanto sua tumultuada emoção buscava por respostas, e por fim chegava a conclusões devastadoras. Whitney tinha vindo a Claymore naquela noite após escrever o bilhete, acreditando estar grávida. Aquele a quem este bilhete tinha sido escrito tinha negado sua responsabilidade ou não poderia aceitá-la. É possível que o desgraçado fosse um homem casado? Whitney veio a Claymore naquela noite para conseguir um pai para seu filho. Meu Deus! Ela e o amante provavelmente haviam concatenado o plano juntos. Mas no fim, ela não precisava de um pai para seu filho. Era possível que tivesse perdido a criança. Clayton avaliava friamente. Não era de admirar que estivesse com uma aparência tão cansada e pálida nas semanas anteriores ao casamento. E como foi uma bela atriz na noite de núpcias! Naquele momento, ela já deveria saber que não estava mais grávida, mas deve ter se sentido tão horrorizada com a proximidade de uma calamidade que estava disposta a casar-se mesmo assim. É possível que fosse ainda mais conveniente para Whitney e seu amante se ela estivesse casada. Assim ninguém falaria nada a respeito do caso dela anunciar a gravidez. E então Clayton se lembrou que nos últimos meses ele viajara para Londres em ocasiões distintas para compras e para visitar amigos. Ele sentiu a ira subir pela sua garganta. A criança que estava carregando pertencia a outra pessoa e não a ele. Aquela dissimulada, mentirosa, traiçoeira. Não, ele não poderia chamá-la dessa maneira novamente, mesmo sentindo-se profundamente aturdido. Ele a tinha amado excessivamente até 1 minuto antes para que pudesse amaldiçoá-la, mas dera seu amor a uma impostora, uma perfeita atriz, uma mulher superficial, um corpo e nada mais, e não era nem mesmo seu. Ela deveria possuir um forte instinto de sobrevivência, e por isso merecia seu reconhecimento. Ela o tinha enfrentado naquela sala com Vanessa, estando na mesma casa, suportando a sua ira e pressionando seu corpo de encontro ao dele, beijando como se realmente fosse um ato genuíno da sua emoção.
Mas era porque pensava que estava grávida. Clayton queria acreditar que o bebê fosse dele. Por alguns instantes, ele até mesmo tentou se convencer de que era possível, mas sabia da verdade. Na noite em que a havia trazido para casa de Londres, houvera apenas uma rápida penetração e o ato de fato não fora terminado. A possibilidade de que tivesse concebido uma criança naquela noite era ínfima demais para que pudesse ser considerada. A verdade era que a vida deles era uma farsa. Cada palavra proferida por Whitney, todos os seus olhares, o jeito como se comportava quando estavam juntos no quarto, tudo não passava de uma grande encenação dia após dia. Tudo não passava de uma atuação obscena e repugnante. Apertou o bilhete escrito em papel azul com mais força, aos poucos transformando-o em uma bola firme. A dor que sentia começou a lhe parecer tediosa enquanto era invadido por uma forte ira. Sem perceber, deixou o bilhete cair sobre a escrivaninha e a fechou com força. Mas não conseguiu fechar a gaveta. Um pequeno tecido bordado com um W em azul estava preso entre a gaveta e a mesa. Clayton olhou fixamente para o tecido de maneira vingativa. Era isso que ela intencionava que encontrasse? Percebeu com furor. Como ela fora sensível em contar-lhe dessa maneira, como ela apreciava um drama. Com rancor, ele deixou o tecido cair no chão e pisoteou enquanto deixava o quarto. Vejo o que encontrou, disse Whitney, entrando no quarto, olhando com ar confuso do rosto contorcido do marido para a camisolinha no chão, sob o pé dele. Quando? Ele indagou com voz irreconhecível. Para daqui a 7 meses, acho. Ela gaguejou assustada. Não o quero, Clayton declarou, proferindo cada palavra como se a cuspisse. Clarissa e Mary, que estavam na galeria com a esperança de ver a reação de felicidade do patrão quando ele soubesse do bebê, viram atônitas quando ele saiu do quarto com expressão de ódio e marchou rapidamente até o topo da escada, que desceu correndo. Instantes depois, lá embaixo, veio o estrondo da porta principal, batida com violência. Clarissa mandou Mary embora e entrou no quarto, estacando horrorizada ao ver Whitney ajoelhada junto da escrivaninha com a camisolinha na mão, a cabeça atirada para trás, soluçando desesperada. Não fique assim, meu bem, a criada pediu, correndo para ela e ajudando-a a levantar-se. Vai fazer mal ao bebê. Whitney pensou que nunca seria capaz de parar de chorar. Chorou até que seus soluços tornaram-se secos e sufocados, até não ter mais lágrimas, até sentir-se vazia. Clayton não queria a criança. Ao amanhecer do dia seguinte, Whitney ainda não dormira. Virou-se de lado, olhando para fora para o céu cinzento. Estava sozinha na cama, pela primeira vez desde o casamento. Clayton não queria o bebê. Ia fazê-la renunciar ao próprio filho. Ela já ouvira histórias assim. Sabia como as coisas funcionavam. Quando a criança nascesse, Clayton mandaria buscar uma ama de leite e lhe entregaria o bebê, mandando-a criá-lo em uma de suas muitas propriedades longe deles. O amor que ele sentia por ela seria tão possessivo, tão egoísta, que o impedia até de aceitar um filho. Se fosse assim, não era amor. Até poucas horas antes, ela podia não saber o que sentia exatamente pela vida em seu ventre, mas agora sabia. Nunca deixaria que lhe tirassem a criança. Nunca. Aos poucos, o sono venceu-a e ela dormiu até tarde. Acordou sentindo-se mal, tonta, com dor de cabeça, enjoada, mas forçou-se a descer para tomar o café da manhã. O senhor Duque mandou dizer que está sem apetite, minha senhora. O criado que servia a refeição informou. Whitney comeu um pouco pelo bem do bebê
Então saiu para uma caminhada. Não sabia onde Clayton estava. Sentia-se perdida, sem rumo. Andou pelo jardim, mal notando a beleza das rosas de todas as cores que haviam desabrochado naquele início de primavera. Então atravessou o extenso gramado até o lago, em cuja superfície serena cisnes deslizavam graciosamente. Quase sem perceber, viu-se para o pavilhão grego. Entrou e sentou-se numa das almofadas coloridas espalhadas no chão entre os bancos de mármore. Ficou sentada lá durante 2 horas, tentando assimilar a ideia de que era a mesma mulher do dia anterior, pois tinha a impressão de ser outra pessoa, vivendo em outro tempo, levando uma vida completamente diferente da que conhecera até algumas horas antes. Voltou para casa e subiu lentamente as escadas. Quando entrou nos aposentos de Clayton, viu que Armstrong e mais 3 criados estavam retirando as roupas e todas as outras coisas dos armários. "O que eles estão fazendo, Mary?" perguntou a criada, que passava um pano na moldura de um quadro da parede da galeria. "O Sr. Duque mudou-se para a ala leste, e eles vão levar tudo o que é dele para lá." Mary explicou em tom forçadamente displicente. "Passaremos suas coisas para a suíte dele e a sua ficará para o bebê. Não é uma boa ideia?" "Ah, acho que sim", murmurou Whitney. "Poderia me dizer onde ficam os novos aposentos do meu marido? Preciso falar com ele a respeito desta noite, porque vamos sair." Mary levou-a até uma suíte na extremidade mais distante da ala leste e retirou-se. Whitney entrou, olhando em volta do elegante quarto. Clayton não estava lá, mas estivera, porque havia uma camisa sobre uma cadeira e um par de luvas sobre a cama. Passou para o quarto de vestir e acariciou as roupas penduradas nos armários, contendo as lágrimas. Deslizou a mão por uma casaca. Ele tinha ombros tão largos. Ela sempre adorara aqueles ombros e olhos cinzentos, expressivos. Voltava para o outro aposento, tencionando ir embora, quando ele entrou e passou por ela como se não a visse, entrando no quarto de vestir, já despindo o casaco. Ela foi atrás dele. "Por que está fazendo isso, Clayton?" perguntou aflita. Ele tirou a camisa, não se dignando a responder. "É por causa do nosso bebê?" Whitney persistiu. "Por causa de um bebê. Você não gosta de crianças?" "Não gosto de crianças de outros homens." Ele respondeu gelidamente. Atirou a camisa numa cadeira, pegou Whitney pelo braço e levou-a para a porta de saída. "Mas gostaria das suas?" ela ponderou, enquanto ele a empurrava para o corredor, sob o olhar espantado de um criado que passava. "Disse bem, Whitney, das minhas." Clayton declarou por entre dentes. Whitney não entendeu o que ele queria dizer, mas viu-o segurar a porta, preparando-se para fechá-la em seu rosto, e apressou-se em perguntar: "Vamos à festa dos Wilson hoje à noite?" "Eu vou sair. Quanto a você, faça o que bem entender." "Mas, Clayton, preste atenção no que vou dizer." Ele interrompeu-a quase gritando. "Se puser novamente os pés em meu quarto ou nesta ala, eu mesmo a tirarei daqui, e não muito delicadamente." Recuou e bateu a porta com força. Parado no mesmo lugar, apertava as mãos, tentando controlar a raiva que o dominava. O seu desejo era de estrangular Whitney, mas a vingança que planejara seria talvez pior. Ele arrumaria uma amante e não se importaria em ser discreto, para que Whitney soubesse que havia outra mulher em sua vida. A sociedade não o censuraria por ser casado e ter uma amante. A maioria dos homens tinha seus casos extraconjugais, era algo considerado normal. Mas Whitney sofreria as penas do inferno. Não poderia sair sozinha muitas vezes, pois provocaria comentários maldosos. E se ousasse aparecer em público com outro homem,
seria desprezada e banida de todos os círculos. Mas sua vingança não terminava aí. Ela ia ter um filho, a quem ele seria obrigado a dar seu nome. Mas de modo algum seria obrigado a olhar para a criança, imaginando quem era o pai. Mandaria o fedelho para bem longe, mas não imediatamente após o nascimento. Deixaria que Whitney ficasse com ele 1 ano, 2, até apegar-se profundamente. Então o arrancaria dela. A criança seria seu principal instrumento de retaliação. Voltando para outra ala, Whitney viu que Clarissa e Mary levavam seus pertences de sua suíte para a que pertencera a Clayton, e tudo estava na maior desordem. Se vocês não se importam, eu gostaria de ficar sozinha por algum tempo, disse, ofegante de tensão, sentindo que o ar lhe faltava. As mulheres saíram e ela deixou-se cair numa poltrona tentando assimilar o que estava acontecendo. Parecia absurdo, mas Clayton realmente a repudiara porque ela ficara grávida. Pela primeira vez desde a noite anterior, sentiu genuína raiva. Desde quando uma gravidez era culpa exclusiva da mulher, ele nunca pensara que fazendo amor com ela poderia gerar um filho? Quanto mais pensava, mais furiosa ficava. Por fim, decidida, levantou-se e puxou o cordão da sineta, chamando Clarissa. Por favor, Clarissa, passe meu vestido de seda azul, aquele de babados, pediu quando a criada entrou. E mande o cocheiro levar a carruagem para a porta da frente após eu jantar. Eu vou sair. 4 horas mais tarde, dirigia-se para a sala de jantar. Nos cabelos presos no alto da cabeça, brilhava um fio de safiras e brilhantes, e o vestido azul rodado, com babados descendo até a barra, chamava a atenção pela beleza e pelo luxo. Continuaria a fazer as refeições com Clayton normalmente. Se era para viverem como estranhos, pelo menos que fossem estranhos amigáveis. Mas se ele pensava que ela o aceitaria em sua cama novamente, depois do nascimento da criança, para reiniciarem o que fora interrompido na noite anterior, era porque não a conhecia tão bem quanto julgava. No entanto, quando Clayton levantou-se automaticamente ao vê-la entrar na sala, Whitney lançou-lhe um olhar e sentiu um aperto doloroso no peito. Estava tão bonito, tão imponente com seu traje de noite, que se apenas sorrisse, ela o abraçaria implorando. Implorando o quê? Perdão por amá-lo como o amava? Perdão por levar seu filho no ventre? Várias vezes durante a refeição, ela o pegou encarando-a. Então, quando notou como ele olhava para seu decote, perguntou em tom inocente: Gostou do meu vestido? Se sua intenção é exibir seus encantos ao mundo, escolheu bem. Ele respondeu friamente. Já se acostumou com seus novos aposentos? Clayton pousou o garfo e empurrou o prato, como se aquela conversa houvesse acabado com seu apetite. Então levantou-se. São muito melhores do que aqueles que ocupei até ontem. Saiu da sala e, alguns minutos depois, Whitney ouviu a porta principal abrir-se e fechar-se, e o seu coche afastar-se. Mesmo sentindo-se infeliz, ela foi à festa dos Wilson, de onde saiu quando já passava de 00:30. Adormeceu na carruagem e acordou quando pararam diante da casa, no momento em que Clayton descia do coche. Entraram em casa e subiram as escadas juntos. Continue a ficar fora até tão tarde sozinha e estará na boca do povo dentro de 1 semana. Ele avisou quando chegaram diante da porta dos aposentos dela. Eu estava me divertindo muito e não notei as horas passarem, Whitney explicou, pondo a mão na maçaneta. Além disso, preciso aproveitar, porque quando meu estado ficar evidente, não poderei mais sair. Não podia jurar, mas achou tê-lo ouvido murmurar uma praga. Na manhã seguinte, Whitney foi ao estábulo pretendendo sair com Cã, mas o cavalariço-chefe informou que, por ordem do senhor Duque, não podia deixá-la usar cavalo algum.
Furiosa e embaraçada demais para pensar no que estava fazendo, afastou-se com altivez, uma duquesa da cabeça aos pés, e foi direto ao escritório de Clayton pedir explicações. Ele estava em reunião com vários homens sentados num semicírculo ao redor da escrivaninha. Todos levantaram-se prontamente, com exceção de Clayton, que ergueu-se com evidente relutância. Perdão, pediu com um sorriso angelical, olhando para os estranhos. Eu não sabia que meu marido estava com visitas? Então encarou Clayton. Está havendo algum mal-entendido no estábulo, querido. Parece que lá não sabem que Khan é meu cavalo. Nem tente chegar perto de um cavalo. Ele replicou em tom áspero. Nem de Khan, nem de nenhum outro. Envergonhada pelo modo inadmissível como Clayton dirigia-se a ela diante de estranhos, Whitney virou-se e quase correu para fora da sala. Voltou ao estábulo e lançou um olhar tão altivo ao primeiro cavalariço que se pôs à sua frente, que ele saltou para o lado. Foi à baia de Khan e arreou-o habilmente. Então saiu a galope. Cavalgou durante 3 horas, cansando-se muito, mas odiava a ideia de voltar para casa. Certamente Clayton fora informado imediatamente de que ela saíra montando Khan. Devia estar furioso, e ela não estava com disposição para enfrentá-lo numa briga. O que não imaginou foi que ele estaria à sua espera no estábulo. Viu-o encostado na cerca, junto da porteira, conversando com o cavalariço-chefe, e seu rosto não demonstrava nada da raiva que devia estar sentindo. Tentou entrar no cercado a trote, mas Clayton, com um movimento rápido, segurou a rédea do cavalo, fazendo-o parar bruscamente. Desça! Ele ordenou com ameaça na voz e nos olhos. Ela corou, mas decidiu provocá-lo. Estendeu-lhe os braços como uma criança. Me ajude a descer, pediu. Clayton tirou-a rudemente da sela. Como ousa me desobedecer? Sibilou, cravando os dedos no braço dela, sem piedade, levando-a embora sob o olhar curioso dos cavalariços. Aproximavam-se dos fundos da casa quando ela puxou o braço, livrando-se dele. Desobedecer você? Disse por entre os dentes, batendo o pé no chão furiosa. Quer me lembrar dos votos que fiz no altar? Gostaria que eu o lembrasse dos que o senhor fez, excelência? Vou lhe dar um aviso, Whitney. Um só. Ele replicou. Chame de conselho se quiser. Se eu precisasse de conselhos, o senhor seria a última pessoa a quem eu os pediria. Whitney declarou. Ouse me desafiar apenas mais uma vez, e farei com que fique trancada em seus aposentos até seu rebento nascer. Tenho certeza de que não há nada que o senhor gostaria mais, não é? É um homem mesquinho, cruel, um mentiroso, senhor Duque. Como se atreveu a dizer que me amava se agora me trata assim? E vou lhe dizer mais, excelência, algo que estou certa. Lhe causará uma tremenda surpresa. Quando 2 pessoas fazem amor, quase sempre fazem um bebê, sabia? Clayton ficou tão atônito com a ridícula revelação de Whitney que não a viu erguer a mão. Ela acertou-o em cheio no rosto, com as instas da mão, então recuou parecendo uma deusa abrasada pelo ódio. Devolva o tapa! Desafiou. Bata em mim! Não quer me machucar? O que aconteceu? Perdeu a vontade de me torturar, Clayton? Desafiou, ignorando a fúria que brilhava nos olhos dele. Pois vou esbofeteá-lo outra vez, seu... Ergueu o braço, pronta para agredi-lo novamente, mas gritou de dor quando Clayton segurou-a pelo pulso com sua mão, que parecia de ferro. Torcendo o braço dela para trás, ele puxou-a contra o peito. Você é uma desavergonhada, uma mulherzinha mentirosa, traidora, cheia de ardis. Vou lhe fazer uma pergunta e pelo menos uma vez em nossa desgraçada vida de casados diga a verdade, Whitney. Juro que não me importarei com a resposta, seja ela não sei ou sim. Não sei o que vai perguntar, mas o juramento de um mentiroso nada vale.
Ela retrucou. Essa criança é minha, Whitney? Clayton perguntou, apertando a mão no pulso dela dolorosamente. Os olhos verdes arregalaram-se, chocados. Não era possível que Clayton houvesse feito uma pergunta tão ultrajante. Ela não pôde impedir que as lágrimas lhe subissem aos olhos, ferida no fundo da alma. Se é sua? Quer saber se essa criança é sua? Gritou, e então, inesperadamente, caiu sobre ele, os ombros sacudindo-se convulsivamente. Clayton soltou-lhe o pulso. Queria empurrá-la para longe. Queria também tomá-la nos braços e afundar o rosto em seus cabelos. E, mais que tudo, queria levá-la para a cama e acalmar a dor que sentia no coração como bálsamo do corpo dela. Whitney agarrara-se às lapelas da casaca dele, enterrando o rosto em seu peito, tremendo dos pés à cabeça. Por fim, Clayton pegou-a pelos braços e afastou-a, não com rudeza, tampouco gentilmente. Ela não ergueu a cabeça. Os ombros continuavam a tremer de maneira estranha. Estava soluçando sem lágrimas. Ele pensou, sentindo uma pontada de remorso. Então ela levantou a cabeça e Clayton viu atônito que não estava chorando, mas rindo histericamente. Ainda ria quando esbofeteou-o com força espantosa e correu para dentro por uma das portas dos fundos. Clayton seguiu-a andando devagar, pensativo. Foi para o escritório, trancou a porta e serviu-se generosamente de uísque. Agora tinha certeza de duas coisas. Whitney tinha um poderoso golpe de direita e o bebê era seu. Ela podia ter mentido sobre muitas coisas, por exemplo, porque fora procurá-lo, porque se casara com ele, mas a expressão de horror, incredulidade, dor e ultraje que vira nos olhos dela no momento em que lhe perguntara se a criança era sua fora genuína. Ninguém, nem a melhor atriz do mundo, seria capaz de fingir de modo tão convincente. Naquele rápido instante, Clayton vira o que se passava na alma dela. Ela não o traíra. Não tinha amante algum em Londres, o bebê era dele, e seu ódio aplacou-se. Passado o ataque de riso histérico, Whitney chegou à conclusão de que se casara com um louco. E ficaria louca também se permanecesse naquela casa, porque por mais absurdo que fosse, apesar de tudo, ela ainda o amava e não conseguiria suportar seu desprezo, suas dúvidas de homem insano. Ignorando a angústia que lhe apertou o peito quando decidiu que teria de deixá-lo, começou a pensar para onde poderia ir. O pai não tinha força de caráter suficiente para defendê-la de Clayton se ele resolvesse exigir que ela voltasse para Claymore. Mas os tios, eles a ajudariam. Ela lhes escreveria perguntando se podia passar algum tempo com eles na França. Quando os encontrasse, explicaria tudo. Sentando-se à escrivaninha, abriu a gaveta para pegar o bloco e foi quando viu a bolinha de papel azul num canto. Sem muita curiosidade, pegou-a. Então, notou que havia algo escrito. Abriu-a, alisando-a com a mão. Leu o bilhete, lembrando-se de que o escrevera no intuito de mandá-lo para Clayton, mas que desistira e escondera o papel para que nenhum criado encontrasse. Mas alguém havia encontrado. Quem? Apenas Clarissa e Mary a serviram diretamente e nenhuma das duas jamais revistaria sua escrivaninha em busca de alguma coisa. Clayton! Clayton encontrou o bilhete quando subiu para pegar o bloco, a seu pedido. Imaginou o que ele deduzira lendo aquilo. A data. Um dia antes daquele em que ela fora a Claymore para tentar a reconciliação. Clayton só podia pensar que ela o procurara porque pensara estar grávida, e não porque o amava e não suportava mais viver sem ele. O bilhete não tinha o nome do destinatário. A julgar por sua reação, Clayton devia ter deduzido que a mensagem era destinada a outro homem. Era compreensível, mas ele lhe tirara a virgindade e devia saber que aquilo poderia resultar numa gravidez.
Por que pensar em outro homem? Não lhe ocorrera que ela podia estar pedindo ajuda a outra pessoa? O pai, a tia ou uma amiga? Não, não lhe ocorrera, porque ele fora completamente dominado pela dor e pelo ciúme. Que tolinho! Whitney murmurou sorrindo. Uma súbita onda de felicidade inundou-a, apesar de ela sentir vontade de matar Clayton pelo que sofrera naqueles 2 dias. Era maravilhoso saber que ele não rejeitara o bebê. Rindo aliviada, Whitney refletiu que aquela era uma segunda vez que o marido a maltratava, castigando-a por algo que existia apenas em sua imaginação, sem lhe dar chance de defender-se, de esclarecer o engano, e decidiu que seria a última. Clayton a amava, disso ela estava certa, mas se ele pensava que podia insultá-la, virar-lhe as costas friamente, desprezá-la e continuar impune, teria uma surpresa. Ela não permitiria mais que ele a acusasse, se vingasse de ofensas imaginárias e se fechasse recusando-se a explicar a razão de seu descontentamento. Não, Clayton ia ter que explicar de onde tirara ideias tão horríveis a respeito dela. Suplicar não adiantaria nada, pois ela já tentara isso. O jeito como Stephen tão sabiamente percebera era fazê-lo ficar tão furioso ou tão enciumado que perdesse o controle e revelasse o que achava que ela havia feito de errado. Com um sorrisinho perverso, Whitney disse a si mesma que só então ela explicaria o significado daquele maldito bilhete. Clayton teria de rastejar a seus pés pedindo-lhe perdão. Bobagem! Ela não queria vê-lo fazendo isso. Queria que, depois de tudo explicado, ele a abraçasse apertando-a contra o peito, dizendo que a amava. Mas, por enquanto, o que ela não podia fazer era mostrar-se humilde ou triste. Tinha de ser alegre e atrevida para que Clayton sentisse falta do que haviam experimentado juntos e não suportasse mais aquela separação. Se isso não desse certo, aí sim, ela começaria a alfinetá-lo e o infernizaria até fazê-lo explodir. Jogando o bilhete amassado na gaveta, fechou-a e foi para o quarto de vestir escolher uma roupa que usaria à noite para a festa na casa dos Clifton. Não sabia se Clayton pretendia ir, mas ela, com certeza, iria. Whitney escolhera um vestido verde esmeralda que comprara em Paris durante a viagem de núpcias. Era o mais decotado que ela já usara, deixando expostos os braços, metade das costas e boa parte dos seios. Depois de colocar os brincos, a pulseira e o colar de esmeraldas que ganhara de Clayton, girou graciosamente diante de Clarissa. — O que acha? Perguntou. — Você está seminua, menina, respondeu a criada, olhando-a com censura. — É um pouco mais ousado do que eu costumo usar, afirmou Whitney. Mas duvido que meu marido me deixe ir sozinha a uma festa vestida desta maneira. Concorda comigo, Clarissa? Não sei mais o que pensar, minha menina. Depois, Whitney entrava no salão branco e dourado. Clayton servia-se de um drink, magnífico em seu traje azul noite, complementado por camisa e gravata de laço de seda branca. O brilho de raiva passou por seus olhos quando ele examinou o vestido de Whitney, demorando o olhar no decote muito revelador, acima do qual elevava-se parte dos seios tentadores. — Aonde você pensa que vai, Whitney? — Aonde penso que vou? Prometemos que iríamos à festa dos Clifton. Sorriu com ar inocente. — Agora vou tomar um pouco de vinho, se não se importa. Clayton foi ao aparador e encheu uma taça com vinho. — É uma pena que queira ir à festa, porque não iremos, declarou. — Não iremos? Você não vai, porque eu... Ele se virou lentamente para olhá-la. — Eu não vou e você também não. Fui claro, Whitney? Aproximando-se, ela pegou o copo da mão dele. — Suas palavras foram claras, respondeu enigmaticamente. Dizendo isso,
saiu majestosamente do aposento, indo para a sala de jantar. Não demonstrara, mas estava arrasada. Clayton não iria à festa com ela e não a deixaria ir. O jantar transcorreu em silêncio. Já estavam acabando de comer quando Whitney olhou para a mão dele e não viu o anel de rubi que ela lhe dera. Ele nunca o tirara antes, desde a noite de núpcias. Sentiu o coração contrair-se magoado. Ergueu o olhar e viu que Clayton a encarava com um sorriso de cínico divertimento, o que a irritou. Iria à festa, decidiu, erguendo o queixo desafiadoramente, mas teria de ser esperta. Caso contrário, o déspota daria ordem aos cocheiros para não levá-la a parte alguma. Então eu vou dormir, mentiu, levantando-se. Boa noite. Passava de 1 hora da madrugada, mas no elegante clube masculino ao qual Clayton pertencia, a hora não tinha muita importância. Sentado à mesa de jogo, não prestava muita atenção nas conversas à sua volta, tampouco às cartas que tinha na mão. Por mais que bebesse para relaxar, por mais que tentasse se concentrar no jogo, não conseguia nem uma coisa nem outra. Casara-se com uma feiticeira, que era como um espinho na carne. Ficar com ela doía, arrancá-la de sua vida doía ainda mais. Naquela noite, enchera-se de desejo ao vê-la com um insinuante vestido verde e precisara de toda a sua força de vontade para não tocá-la, apertá-la nos braços, beijar a boca sensual. Puro desejo, não amor. Era só o que sentia por Whitney. Que audaciosa ela fora, pretendendo ir à festa dos Clifton sozinha. Depois de tê-lo desafiado e saído para cavalgar contrariando suas ordens. E ele decidira proibi-la de andar a cavalo 2 dias antes, quando suspeitara de sua gravidez, para protegê-la e ao bebê. Bem, o Duque de Claymore não precisava dar explicações a respeito de suas ações a ninguém. Whitney tinha de obedecê-lo, ele pensou, jogando algumas fichas no centro da mesa. Obedecer, sem fazer perguntas, sem argumentar. William Baskerville ocupou uma cadeira vaga diante de Clayton, sorrindo-lhe cordialmente. É um prazer ver você, Claymore, e também uma surpresa. Surpresa? Clayton exclamou. Por que uma surpresa? Acabei de falar com sua esposa na festa dos Clifton e pensei que você estivesse lá também. Baskerville contou. A duquesa é adorável, verdadeiramente adorável. Ouvindo aquilo, Clayton olhou-o com um ar tão incrédulo que ele sorriu sem jeito. Todo mundo acha sua esposa adorável, Claymore? O homem apressou-se em dizer. Notou que o duque se emperdigava na cadeira, uma expressão glacial no rosto, obviamente aborrecido, e perguntou-se o que dissera para ofendê-lo. Chegou à conclusão de que seu elogio fora fraco demais, pois diziam que Claymore tinha muito orgulho de sua jovem esposa. Não há quem não ache a duquesa maravilhosa, continuou nervosamente. Essa noite, então, ela estava deslumbrante, usando um vestido verde da mesma cor de seus olhos. Precisei esperar para cumprimentá-la e dizer-lhe como a achava linda, pois havia um grupo de cavalheiros à sua volta, jovens e também velhos fósseis como eu. Em silêncio, com gestos firmes, Clayton colocou as cartas na mesa viradas para cima e levantou-se. Com um gesto de cabeça na direção dos amigos, afastou-se sem nenhuma palavra. Os 5 companheiros de jogo observaram-no caminhar para a porta que levava à rua. Os casados, 4 deles, sorriam maliciosamente. Baskerville, solteirão convicto de 45, era o único que parecia alarmado. Diabos! Ele exclamou. Viram como Claymore me olhou quando eu disse que havia falado com a esposa dele na festa dos Clifton? Eles se casaram há pouco tempo, acho que ainda é cedo demais para estarem brigando, não é? Marcus Rutherford deu uma gargalhada.
Se era cedo, deixou de ser alguns minutos atrás, comentou. Eu nunca teria dito que via duquesa na casa dos Clifton se soubesse que isso causaria uma briga. Mas não sei por que Claymore ficou daquele jeito. Com certeza ela não iria à festa se ele não permitisse, não é? Ah, não? Perguntou Rutherford sarcástico, olhando para os amigos casados. Claro que não. É esposa dele e deve-lhe obediência. Sua declaração provocou risos escandalosos e exclamações jocosas. Uma vez minha esposa estava querendo uma capa de peles e eu fiz valer minha autoridade dizendo-lhe que não comprasse porque já tinha uma dúzia. Rutherford contou. Não me diga que ela comprou assim mesmo, exclamou Baskerville. Claro que não. Comprou 12 vestidos para combinar com as peles que já tinha. Rutherford riu. Gastou 3 vezes mais do que se houvesse comprado a capa. Meu Deus, você não brigou com ela? Eu não. Sou contra qualquer tipo de violência. Sabe o que fiz? Comprei-lhe a capa que ela queria. Comprou? Mas por quê? Porque eu estaria devendo para a Bond Street inteira quando ela acabasse de fazer as compras para vingar-se de mim. Vestidos são caros como o diabo, mas joias... Felizmente ela não tinha pensado em entrar numa joalheria. Economizei uma fortuna dando-lhe a capa. A aurora punha os primeiros raios de luz no céu quando Whitney subiu a escadaria de mármore dirigindo-se para seus aposentos. Sentira terrivelmente a falta de Clayton na festa aquela noite. Na verdade, nada tivera graça, e fora como se ela estivesse sozinha, mesmo em meio a tanta gente. Como ele pudera tornar-se tão importante em tão pouco tempo? Aquela brecha entre eles não podia continuar aberta. Por isso ela não se arrependia de tê-lo desobedecido indo à festa sozinha. Talvez Clayton ficasse furioso o bastante para provocar o confronto que ela desejava. Entrou no quarto e acendeu o lampião que ficava sobre a cômoda. Pelo canto dos olhos viu alguém sentado na poltrona perto da lareira. Um homem. Clayton. Conseguiu disfarçar o sobressalto tomado por sua súbita inspiração. Decidiu fingir que não o vira. Começou a desabotoar as costas do vestido, caminhando para o quarto de vestir. Quando voltasse, estaria usando uma de suas camisolas mais sedutoras, e se Clayton ainda estivesse lá, não iria resistir. O desejo seria mais forte que a raiva e... Não tire o vestido. Ele ordenou, assustando-a com a fúria que havia em sua voz. Whitney virou-se e Clayton levantou-se, avançando para ela com a graça de um felino cercando a presa. Por instinto, ela começou a recuar. Então percebeu o que ele estava fazendo e estacou encarando-o. Lembra-se do que eu disse que aconteceria se você me desobedecesse de novo, Whitney? Ele perguntou em tom perigosamente manso, parando diante dela. Sim, eu me lembro. Você ameaçou me deixar trancada no quarto até o bebê nascer. Mas me lembro de outras coisas também. Lembro as palavras que me dizia quando estávamos fazendo amor. Lembro... Cale a boca! Ele gritou. Ou eu vou... Eu lembro como é sentir suas mãos em meu corpo, a sua boca. Clayton agarrou-a pelos ombros, sacudindo-a. Mandei que se calasse. Não posso calar, porque amo você. Ela prosseguiu. Amo os seus olhos, amo seu sorriso. Com um puxão violento, ele atraiu-a para seus braços, cobrindo-lhe a boca com um beijo selvagem de punição e vingança. Estava machucando os lábios dela e impedindo-a de respirar, tal a força que a apertava contra o peito. Mas Whitney não se importava. Quando o beijo tornou-se ainda mais voraz, exigente e profundo, ela passou os braços ao redor do pescoço de Clayton, comprimindo-se ainda mais contra o corpo musculoso. Mas tão abruptamente quanto a abraçara, ele a soltou, ofegante, olhando-a com raiva.
Sem se intimidar, Whitney ergueu o queixo numa atitude de desafio. Ficarei trancada em meus aposentos pelo tempo que você quiser, anunciou, desde que me faça companhia. Do contrário, nada nem ninguém me fará ficar aqui dentro. Porei fogo na casa para poder fugir se for necessário. Clayton olhou-a longamente. Ela estava tão linda, era tão jovem, parecia tão vulnerável apesar da rebeldia que ele sorriria se não a odiasse. Se não odiasse a si mesmo. Não. Tinha de lembrar-se que Whitney era uma manipuladora calculista. Se sair da propriedade mais uma vez sem minha permissão, você sentirá saudade da delicadeza com que a tratei da primeira vez em que a trouxe aqui, ameaçou. Já sinto saudade daquela noite, meu senhor, ela replicou corajosa. Mas prometo que pelo menos pedirei sua permissão antes de sair da propriedade. Ela saiu do quarto sem dizer uma palavra, batendo a porta com força. Whitney ficou parada no mesmo lugar pensativa. Ele desistira de deixá-la trancada ali, não por medo de que ela pusesse fogo na casa como ameaçara, pois isso poderia ser evitado com a presença constante de uma criada que ficasse de guarda. O fato era que não tinha coragem de maltratá-la tanto, pois a amava, apesar de pensar ser ódio o que sentia. Deitado na cama, no quarto da ala leste, Clayton analisava friamente sua situação com Whitney. Sabia que o filho que ela gerava era seu, mas e o outro? Ela estivera grávida ou pensara estar quando escreveu aquele bilhete? Obviamente para o pai da criança. Quando o homem não quisera ou não pudera assumir a responsabilidade, ela decidira ir a Claymore para tentar reatar o noivado com Clayton. E ele, como um idiota, caíra na armadilha e casara-se com ela. E estava tudo acabado. Não havia a mínima possibilidade de os dois viverem novamente como marido e mulher. Ele sabia, mas seu desejo por ela era um castigo que o atormentava noite e dia. Talvez ele conseguisse algum alívio para sua agonia se não vivesse sob o mesmo teto de Whitney. Podia mudar-se para a casa da rua Upper Brook e levar a vida que levava antes do casamento, ou passar alguns meses na França ou na Espanha. Essa última alternativa era melhor, mas o filho que Whitney esperava era seu, afinal, e ele não podia estar tão longe no caso de haver alguma complicação durante a gravidez. Tomou uma decisão por fim. Iria morar em Londres. Durante os 2 próximos meses, levaria Whitney a algumas festas e outros acontecimentos sociais. Então a gravidez se tornaria evidente e ela não poderia mais sair de casa. A partir de então, ninguém estranharia por não vê-los juntos. Quando amigos e conhecidos o vissem com outra mulher, simplesmente concluiriam que a esposa não fora capaz de segurá-lo por muito tempo. Mas era isso que acontecia na maioria dos casamentos, de modo que o fato não causaria escândalo. Voltando a pensar em Whitney e na criança, refletiu que seria ótimo se ela tivesse um menino, pois aquela era sua única oportunidade de ter um herdeiro. Na manhã seguinte, Whitney escreveu um bilhete a Clayton, explicando que prometera ir à festa que Emily ofereceria naquela noite para comemorar o aniversário do casamento dos pais de Michael e que gostaria muito que ele pudesse acompanhá-la. Mandou Clarissa entregar a mensagem e então ficou andando de um lado para o outro à espera da resposta. Quando a criada voltou e entregou-lhe um papel, ela o desdobrou com os dedos trêmulos. Clayton escrevera apenas: informe ao meu criado se o traje será a rigor ou informal. Ao ler a mensagem, Whitney quase gargalhou de felicidade. À noite, arrumou-se ainda com mais apuro do que nunca.
Clarissa traçou seus cachos com uma delicada corrente de ouro que havia pertencido à avó de Whitney. Em seguida, ela escolheu um conjunto de colar e brincos de topázios brilhantes, mas decidiu não usar o magnífico anel de noivado. E só não tirou a aliança porque isso seria inadmissível. Clayton estava no fundo do salão branco e dourado, olhando para fora de uma das janelas com um copo de uísque na mão, magnífico em seu traje a rigor. Com um olhar malicioso, Whitney entrou graciosamente no salão, em seu vestido dourado e brilhante, complementado por uma estola no mesmo tecido. De propósito, ela não removeu a estola, que envolvia delicadamente, cobrindo os seios e as costas. Não pretendia tirá-la até que chegassem à casa dos pais de Michael. Os dois não conversaram durante a viagem de 1h30 até Londres, e Whitney contentou-se em ficar imaginando qual seria a reação de Clayton quando ela tirasse a estola e ele visse os seios quase totalmente expostos pelo decote vertiginoso à última moda de Paris. Se ele não gostara do vestido verde esmeralda, gostaria ainda menos daquele. Nós combinamos, disse Whitney quando chegaram a seu destino, e Clayton a ajudava a descer da carruagem. O que quer dizer? Perguntou ele friamente. Quero dizer que as cores de nossas roupas combinam, explicou em tom inocente. Com fingida naturalidade, ela tirou a estola dourada, deixando-a escorregar por seus dedos enquanto seguia até a entrada. Não vejo que importância... Clayton emudeceu subitamente. Seus olhos tornaram-se frios como o gelo ao observar o decote provocante de Whitney. Está tentando descobrir até que ponto posso ser provocado sem me descontrolar, Whitney? Perguntou em tom furioso. Não, meu senhor, respondeu timidamente. Whitney, consciente dos olhares curiosos dos convidados que chegavam. Como posso provocá-lo mais do que já fiz oferecendo-lhe um filho? Se você aceita um conselho, começou ele, esforçando-se visivelmente para controlar a fúria. Lembre-se de sua condição e comporte-se de modo apropriado esta noite. Whitney lhe deu um sorriso cheio de vida ao perceber que os olhos dele se detinham em seus seios inchados pela gravidez. Mas é claro, meu senhor, disse ela em tom leve. Era exatamente o que eu pretendia fazer, mas meu tricô não coube na bolsa. Era um gesto brincalhão. Ela ergueu a pequena bolsa, mas então teve de conter um grito de surpresa quando Clayton agarrou seu braço e afundou os dedos dolorosamente na carne macia. Divirta-se bastante esta noite, Whitney, porque será a última. Decidi morar aqui na cidade e você vai ficar em Claymore até essa criança nascer. Todo o otimismo de Whitney desapareceu, deixando-a desolada. Ela puxou o braço, tentando livrar-se, mas Clayton a apertou ainda mais. Pelo menos, meu senhor, não nos envergonhe deixando marcas de ódio no meu braço. Ele a soltou imediatamente, como se só então percebesse o que estava fazendo. Dor? Ele disse acusadoramente enquanto passavam pelo mordomo. Assim como o amor, é algo a ser compartilhado, Whitney. Entraram no salão e Whitney percebeu que havia algo estranho na atmosfera. Então soube o que era. As pessoas ali reunidas comportavam-se de maneira demasiadamente natural demais. Era como se estivessem se esforçando para aparentar naturalidade. 1 hora mais tarde, Whitney viu o Lord Esterbrook e sorriu para ele, respondendo o seu gesto de cabeça. Mas virou-se depressa, fazendo questão de continuar a conversa com o grupo que a cercava, evitando que ele se aproximasse.
Não acreditava que Esterbrook dissera coisas nada gentis a seu respeito, como Vanessa comentara, mas o homem tinha um senso de humor perverso e ela preferia mantê-lo à distância. Whitney descobriu o motivo da estranha atmosfera quando Emily chegou pouco depois. Santo Deus! A amiga sussurrava e observava furtivamente o entorno enquanto ela e Whitney iam para um canto mais reservado do salão. Meu sogro às vezes parece ter um parafuso solto. Nem acreditei quando ele me contou o trabalho que teve para trazê-la à festa, na intenção de surpreender minha sogra. Quem? Whitney perguntou, prevendo um desastre. Mary Allerman. Ela está aqui. O pai de Michael conseguiu que ela viesse cantar para nós. Ela está hospedada no Palácio Real, onde cantará amanhã e... Whitney não ouviu o resto. Estava tremendo desde o instante em que Emily dissera que Mary Allerman, a mais linda e famosa de todas as ex-amantes de Clayton, estava em Londres e naquela casa. E ele, pouco antes, anunciara sua intenção de mudar-se para a cidade. Whitney não conseguia se lembrar do que respondera a Emily ou como conseguiu retornar ao grupo de pessoas com quem estivera conversando. Ela aguardava, imersa em terror, o momento em que Mary Allerman apareceria. O enorme salão estava lotado, mas ela viu quando Clayton, que havia desaparecido, entrou no exato momento em que o pianista que acompanharia a cantora sentava-se ao piano de cauda. A tensão no salão era palpável, mas Whitney não sabia se a causa era a ansiedade pela chegada de uma mulher cuja voz e a beleza eram lendárias e que era requisitada em todas as capitais da Europa, ou se o salão inteiro ansiava, na verdade, pelo momento de vê-la face a face com Clayton. Clayton, que parara para conversar com um conhecido, finalmente aproximou-se de Whitney, postando-se ao seu lado. Foi como se a multidão decidisse liberar o caminho, permitindo que os dois chegassem aos seus lugares na primeira fila da plateia reunida em volta do piano. Embora soubesse que iria desagradá-lo, ela passou o braço pelo de Clayton, pois sentia-se mal, precisando de apoio. Não há voz no mundo como a de Mary Allerman, na minha opinião, disse um homem mais velho próximo de Clayton. Sob seus dedos, Whitney sentiu os músculos do antebraço de Clayton enrijecerem-se e depois lentamente relaxarem. Ele não sabia. Ela percebeu. Meu Deus, por que ele precisava estar tão excepcionalmente bonito, tão extremamente desejável, justamente essa noite? E por que, ela se perguntou, as lágrimas ardendo em seus olhos enquanto a cantora loura entrava no salão, Mary Allerman tinha de ser tão exuberante, sensual e terrivelmente linda? Whitney não podia desviar seus olhos cheios de lágrimas da mulher. Ela possuía o corpo escultural de uma Vênus e o magnetismo de uma mulher consciente de sua extraordinária beleza, porém sem ser obcecada por ela. E quando Mary começou a cantar, Whitney sentiu-se desorientada. Ela possuía o tom de voz que pode soar delicada ou tornar-se mais encorpada e sensual. Havia um sinal de sorriso em seus olhos enquanto cantava, como se a adoração silenciosa que recaía sobre ela fosse de centenas de pessoas que a escutavam e observavam secretamente abobalhadas. Em comparação a ela, Whitney sentia-se uma garota imatura, sem graça e simplória, além de mortalmente doente, pois agora ela sabia exatamente o que significava ser amante de Clayton. Aquela mulher com os sorridentes olhos azuis conhecia os beijos inebriantes de Clayton. Estivera nua em seus braços e compartilhara do êxtase intenso do corpo dele ligando-se ao dela.
Whitney sabia que estava tão pálida quanto a morte. Seus ouvidos estavam zumbindo e as mãos frias como gelo. Se ela permanecesse ali, certamente desmaiaria. Se fosse embora, entretanto, ela poderia gerar uma situação que alimentaria as línguas maliciosas por anos a fio. Ela tentou se convencer disso, mesmo porque Clayton tinha terminado o relacionamento com Mary para ficar com ela. Mas tudo isso fora antes. Agora ele a detestava e a desprezava. Em breve, mesmo que voltasse para Claymore, seu corpo estaria deselegante com a gravidez. Whitney desejava sinceramente estar morta. Sentia uma angústia tão grande que não poderia dizer precisamente quando as mãos de Clayton haviam percorrido as suas mãos frias e úmidas, ou quando havia apertado gentilmente os seus dedos. Mas ela timidamente aceitou qualquer apoio que ele pudesse lhe oferecer e apertou os dedos fortemente contra os dele. Agora, ao menos, ela sentia que podia respirar, mas apenas momentaneamente, pois enquanto Mary Ellerman estava sendo ovacionada e meneava ligeiramente a cabeça, seus olhos azuis encontraram os de Clayton, o que fez Whitney experimentar uma forte angústia. Logo depois, começou o baile, e por meia hora Clayton não saiu do lado de Whitney. Porém, não conversou com ela, nem mesmo olhou-a, mas estava ali, e isso podia significar o início da tão desejada reconciliação. Entretanto, a frágil esperança a que ela se agarrava despedaçou-se quando ele a guiou para o centro do salão e tomou-a nos braços. Por que não está usando seu anel? Clayton indagou raivosamente após alguns instantes, girando com ela ao ritmo de uma valsa. O de noivado? Símbolo do seu amor? Replicou Whitney com ironia, o queixo erguido de modo orgulhoso, o rosto pálido e bonito aparentando fragilidade. Sabe muito bem de que anel estou falando. Ah, como é símbolo de um amor que você não sente mais, achei que seria hipocrisia usá-lo. Ela replicou, esperando ardentemente que ele dissesse que seu amor por ela não morrera. Então faça o que quiser, Clayton disse com cínica indiferença. Não foi o que sempre fez? A valsa acabou e os dois ficaram juntos, unindo-se a um grupo animado. De repente, as pessoas à volta deles calaram-se, olhando curiosas para um ponto atrás de Whitney. Ela se virou e viu Mary Ellerman aproximando-se, pelo braço de Lord Esterbrook. Claymore! Esterbrook exclamou com forçada jovialidade, parando perto de Clayton. Não creio que você e Mary precisem ser apresentados, não é? Whitney notou a tensão que caiu sobre o grupo e também que os únicos que não pareciam afetados eram seu marido e a cantora. Na verdade, os dois pareciam estar achando a situação bastante divertida. Com um amplo sorriso, Clayton tomou a mão de Mary e levou-a aos lábios. Vejo, senhora, que ainda coloca todos os homens aos seus pés quando entra em um salão, observou galante. Mary inclinou a cabeça num gracioso gesto de agradecimento. Nem todos, corrigiu sugestivamente. Mas também não consigo imaginá-lo numa posição tão ridícula, Sr. Duque. Whitney ouviu o diálogo com raiva e sofrimento, imaginando se Clayton teria o desplante de apresentar-lhe a ex-amante. Naquele momento, odiou-o e sentiu imenso desprezo por Esterbrook. Os olhares curiosos fixos neles a enjoaram. Ela estava cercada de inimigos, de estranhos que nunca a haviam aceitado, que desprezavam a reles plebeia que conseguira se casar com um duque e infiltrar-se em seu seleto círculo. E agora eles tinham grande satisfação em vê-la em uma situação tão humilhante. Whitney arrependia-se amargamente de não ter se casado com Paul e ter passado o resto de sua vida em um lugar tranquilo, ao qual pudesse de fato pertencer. Perdida em pensamentos, demorou um pouco para perceber que Esterbrook apresentava-lhe Mary Ellerman com um ar repulsivo de inocência. Fortalecida pela raiva,
foi capaz de olhar nos olhos da mulher com serena compostura. Obrigada por nos dar o prazer de ouvir sua voz maravilhosa, disse em perfeito francês. Proporcionou a todos momentos de grande emoção. Comentários sobre a beleza e a graça de uma mulher muitas vezes são exagerados, mas vejo que no seu caso não são. A cantora observou, retribuindo a gentileza. Olhou para Clayton sorrindo sensualmente e acrescentou: devo dizer que isso me deixou muito desapontada. Tendo dito isso, tomou o braço de Esterbrook e afastou-se com ele majestosamente. Por um instante, Clayton olhou para Whitney com aprovação, e ela soube que o deixara orgulhoso, lidando tão bem com a situação desagradável. Uma hora depois, ela também soube quando viu Clayton e Mary deixarem o salão por portas diferentes que eles iam se encontrar no terraço. Whitney havia reparado no olhar significativo de Mary na direção de Clayton, do outro lado do salão, e também no quase imperceptível menear de cabeça que ele dera em resposta. Sorrindo à luz do luar, Mary olhou para Clayton, estendendo-lhe as duas mãos que ele tomou nas suas. É maravilhoso vê-lo novamente, murmurou. Esterbrook deve detestá-lo, já que praticamente arranjou esse nosso encontro. Ah, ele é um grande filho da puta, como você mesma já disse uma vez, respondeu Clayton, sorrindo para ela. Era delicioso olhar para uma mulher tão linda. Os cabelos loiros tornavam-se prateados ao luar, e os olhos azul-violeta exibiam o mesmo brilho de inteligência e malícia que ele conhecera tão bem. O casamento não lhe fez bem, meu senhor? Ela perguntou. Clayton não respondeu. Refletiu que se reatasse seu relacionamento com Mary, a notícia correria com a velocidade do vento, não apenas em Londres, como em várias partes da Europa. Eram ambos famosos. Seu caso fora muito comentado, e uma reconciliação causaria furor. De modo algum, Whitney deixaria de saber, e a humilhação que ela sofreria seria dobrada. Além disso, a cantora era uma parceria de cama ardorosa, apropriada para ele. No entanto, enquanto pensava tudo isso, parecia sentir a mão trêmula de Whitney em seu braço quando ela se apoiara nele enquanto Mary cantava, como se procurando força. Whitney que fosse para o inferno. Como ousara ir a uma festa sem o anel de noivado? Rebelde, mentirosa e manipuladora. Mas era sua esposa. Estava levando um filho seu no ventre. Para seu desgosto, Clayton descobriu que não podia fazer a proposta que Mary certamente desejava ouvir. Escolheria outra amante, alguém que não provocasse tanto alvoroço. Parece que o casamento também não fez bem à sua esposa. Mary persistiu. Ela é muito linda, mas também muito infeliz. O casamento fez bem para nós dois, afirmou Clayton irritado. Um sorriso lento, provocante, tremulou nos lábios da cantora. Se é você quem diz, então só posso acreditar, murmurou. Sou eu quem digo. Ele confirmou asperamente. Se Mary notara a infelicidade de Whitney, outras pessoas deviam ter notado também. E Clayton não queria que sua esposa sofresse aquela vergonha. Uma coisa era ele odiá-la e humilhá-la na privacidade de sua casa. Outra, muito diferente, era toda a sociedade perceber o que estava acontecendo. E era ainda mais irritante perceber que se importava com isso. Nesse caso, meu caro, acho melhor você voltar para o salão. Mary aconselhou com aquela perspicácia que ele sempre apreciou. Tenho a impressão de que Esterbrook pretendia juntar nós dois para depois poder consolar a sua esposa. Clayton enrijeceu-se furioso, e a mulher notou, porque olhou-o com um sorriso surpreso. Caramba, nunca vi você assim, Duque. Fica aterrador e devastadoramente atraente quando se enfurece, ou quando sente esse ciúme todo. Ele se limitou a curvar-se diante dela numa despedida silenciosa. Entrando no salão, olhou em volta ansioso.
Esterbrook estava lá, mas Whitney não. Com uma sensação de alívio, percebeu que ninguém notara que ele estivera fora com Mary. Isso era ótimo, porque ali estavam amigos seus e de Whitney, e ele não queria que ela se sentisse constrangida quando tornasse a vê-los. Depois de procurar por ela durante um longo tempo, ia perguntar ao mordomo se a vira, e o homem lhe informou que a duquesa foi embora. Clayton sentiu-se a ponto de explodir de raiva. Como ela se atrevera a abandoná-lo, deixando-o naquela situação difícil? Não podia continuar na festa sozinha, porque todos adivinhariam que Whitney fora embora por estar magoada ou furiosa, e isso causaria intermináveis mexericos. Ele pouco se importava com o que pudessem falar dele, mas não queria que sua mulher fosse alvo de falatórios maldosos. E também não podia partir, porque Whitney usara a carruagem para voltar para casa. Emily e Michael resolveram o problema num segundo, cedendo-lhe um coche que o levou até a casa da rua Upperbrook, onde ele passou uma noite infernal. Quase não dormiu, perseguido pela imagem de Whitney naquele vestido dourado que expunha quase totalmente os seios. Ela quisera provocá-lo e conseguira. Provocara seu desejo e também seu ciúme, pois ele vira como os homens a fitavam sem poder disfarçar a cobiça. Se Whitney não tivesse usado aquele maldito vestido dourado e deixado de colocar o anel de noivado, se o seu cabelo não estivesse tão grosso e brilhante, trançado com aquela corrente de ouro, se ela não estivesse tão dolorosamente linda e desejável, ele jamais teria aceitado o convite silencioso de Mary para o encontro no terraço. Continua! E se você está ansioso pela parte 17 e 18, que ainda vem por aí, continua comigo e se inscreve no canal. Mais 2 capítulos para essa história terminar. Um abraço e até a próxima!